Difícil, porque o trabalhador é perseguido. O trabalhador não tem oportunidade de mostrar o seu trabalho como ele deseja e como ele quer. O trabalhador é perseguido por adversários que não fazem, por adversários que nunca fizeram nada, que não tem competência, que não respeita as pessoas humildes, que não respeita os pobres. Eles me perseguem. Eles me perseguem porque moram no caminho contrário dele. Porque eu sou uma pessoa que respeita as pessoas humildes e procura ajudar diariamente. E eles não têm um pouco de dignidade para atender essas pessoas. Olha, gente, esse bairro poderia ser bem melhor. Muito melhor. E esse bairro não melhorou porque as pessoas que representavam a nossa população não tinham respeito pelo povo que tanto merece uma vida digna, uma vida com melhor qualidade. Eles só se preocuparam em buscar os benefícios para eles e para a família deles. Hoje eles já aprenderam a palavra mágica. Eles hoje têm a varinha de condão. Eles hoje sabem como resolver. Porque certamente eles aprenderam com Deus como é que se trata as pessoas humildes. Porque esse é um bairro de pessoas pobres, de pessoas humildes. E eu atendo diariamente. Eu não dou as costas. E eles me perseguem. A nossa associação, que funciona aqui, na Avenida Pintura, e a outra sede na Avenida São Paulo, eles já mandaram a justiça de fechar. Sabe por que eles mandaram fechar? Porque eles não querem que a mãe de vocês, o filho, o vizinho, seja atendido com a odontologia, com a assistência médica, com a fisioterapia, com os exames, com o fonoaudiólogo, com o funcionalista. Muitas coisas mais. Eu estou falando porque eu faço. Eu não fico agarrado na costa do governo, não. E isso eu sou perseguido. Brevemente, a associação de repente amanhã ou depois vai estar fechada. Agora pergunta a eles, o que eles já fizeram para ajudar esse povo carente? Até sei que muitos de vocês, que não continuaram o meu trabalho, vai me criticar. Mas nós não podemos pensar só na gente, não. Nós temos que pensar nos nossos vizinhos, em alguns parentes. Porque quando você tem o seu plano de saúde, que a sua empresa te dá esse direito, você é um felizado. Mais de 80 pessoas aqui no bairro não têm direito a plano de saúde. E tem que recorrer ao grande. E eu bato no peito e posso falar para o seu resolvo. Eu faço. Existem pessoas aqui que acham que eu tenho que fazer obras. Obras não é o grande que faz, nem vereador não faz obras. Quem tem que fazer obras é prefeito. Ele é que tem que prestar conta com o povo. Prefeito esse atual, que eu fiquei 3 anos e meio ao lado dele, tentando trazer para a população de Deus feliz o que fosse de melhor. E ele não atendeu os meus pedidos.
aqui na praça, ou qualquer outro dia, e vai querer me esculhambar. Mas ele não está com moral para isso não. Porque ele sabe que ele é o melhor parceiro dentro da Câmara Municipal. Foi o vereador grande, que eu apoiei ele em todos os momentos. E quando chegou agora na hora da minha campanha, ele me deu as costas, mandou que eu usasse o nome dele. Olha, o nome dele, há 10 anos atrás, era uma coisa. Hoje ainda não. E quem está dizendo isso são as pesquisas. É o povo, não é o grande. Tentei ajudá-lo, tentei trazer o melhor para que ele recuperasse o prestígio. Mas ele não ouviu. É inadmissível que um bairro desse, que contribui com 70% da arrecadação municipal, que essa cidade recebe diariamente 4 milhões e meio de impostos e nada é revestido para capitalismo. Ele sabe aqui todos os cantos do bairro, porque eu levei ele em todos os lugares. Temos pessoas aqui, gente, morando em casa que não tem janela, que não tem uma porta decente, que não tem piso, que não tem saneamento básico, que não tem água. As pessoas vivendo à margem da linha da miséria. E essa cidade pode fazer muito. Essa cidade pode ajudar. É só querer ter boa vontade. Mas não foi por falta de pedido do meu, não. Porque ele sabe o que é que está na mão dele. Sabe o que é que está em cima da mesa dele. Olha aqui. Eu poderia muito bem dar as costas para esse povo. Mas eu não tenho. Eu não dei as costas. Eu estou aqui todos os dias nesse bairro. Porque eu moro aqui. Eu pago aluguel da casa que eu moro. Eu poderia ter comprado casa na beira da praia, ter comprado em Copacabana, na 25 de agosto, e deixar o povo aí abandonado. Eu fui pelo caminho contrário. Fui pelo caminho contrário. Eu fui deixando as pessoas e atendendo todos os dias. É muito difícil. Eu não atender uma pessoa aqui e eu não ajudar a resolver seus problemas. É muito difícil. Eu não faço 100%, porque eu não sou Deus. E só Deus pode fazer 100%.